Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos da ciência do Espiritismo. Hoje, dia 12 de janeiro do ano de 2021, voltamos a apresentar o programa Espírita Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E antes da abordagem do tema principal do nosso programa de hoje, gostaríamos de fazer a leitura de alguns pensamentos que nós consideramos de bom proveito para todas as criaturas que têm interesse pelo Espiritismo. E vai logo em seguida uma frase do médium Francisco Cândido Xavier, que está no mundo espiritual e que nós consideramos o maior médium do planeta Terra, sem diminuir, menosprezar os demais médios atuais e os que passaram aqui pela Terra muito antes de Chico Xavier. E ele dizia o seguinte: não deixemos que o mal dos maus nos faça mal. Não deixemos que o mal dos homens maus nos faça mal. Mas vamos fazer o bem para nos proteger do mal. Vejamos quanta filosofia e tanto cristianismo que tem nesta frase do médium Francisco Cândido Xavier. E mais aqui no capítulo, apenas para reflexão, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados que são misericordiosos, que se trata de um tema do Evangelho, mas nós apresentaremos apenas alguns textos, e que diz assim: perdoai, para que Deus vos perdoe. É uma frase de nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho de Mateus. E ele diz mais: bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia do Pai Celestial. Ora, se quisermos receber a misericórdia do Pai Celestial, é o que diz aqui o Cristo, antes devemos ser misericordiosos com os nossos semelhantes, porque do contrário não receberemos. Esta frase aqui de Jesus, ela está dentro do princípio do dar e receber. Um dos segredos da vida é dar e receber. E Jesus fala muito bem em outra frase do Evangelho, quando ele diz: buscai e achareis, pedi e obtereis, batei a porta e a porta abrir-se-vos-á, faz a tua parte que o céu te ajudará. Esta frase se refere também e serve também para todos aqueles que gostam de viver a vida aqui na Terra e só baseado nas coisas fáceis, não é? Conquistar as coisas fáceis. Mas as coisas mais primorosas da vida são aquelas que a gente se esforça para conquistar, e não as coisas fáceis. As coisas fáceis, elas não trazem tanto prazer àquele que luta para conquistar a coisa, aquele que se esforça para conquistar as coisas.
E de modo que muita gente espera receber tudo do céu sem nenhum esforço, receber tudo de Deus de mão beijada, mas não fazem nada. Nada sai da pessoa. Tudo querem respeito, mas não dão respeito. Querem consideração, mas não dão consideração a ninguém. Não consideram ninguém. Querem amor só para eles, dentro do princípio do egoísmo, mas dele próprio não faz nenhuma manifestação de amor. Querem tudo, mas não dão nada. Quando Jesus diz aqui no Evangelho, faz a tua parte que o céu te ajudará, buscai e acharei, mostrando, não é, que o segredo da vida é dar para receber, senão não se recebe, porque nada vem de graça de Deus para nós. Ele aponta o caminho, Deus, ele aponta o caminho, abre os caminhos, mas espera que nós caminhemos com os nossos próprios pés, que demos os nossos próprios passos para chegarmos ao nosso objetivo e à nossa meta. E não esperarmos que venha tudo do céu pronto e acabado, como a maioria da humanidade pensa assim, acha que é assim, quando na verdade não é assim. E vem outra frase do Evangelho: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Veja que aqui, para dar e receber, tem que partir primeiro de nós, sair de nós, para depois recebermos. Estabelece aqui Jesus uma condição indispensável para receber, temos que dar, senão não receberemos. É uma lei universal do dar e do receber, é uma troca. A vida é uma troca. Dando se recebe. E a própria vida, ela nos dá de volta no futuro o que nós damos a ela agora. Amanhã ela traz de volta, porque damos a ela agora no presente. É uma lei de retorno e é uma troca que se baseia na lei universal da troca. Dá e receber, dai e dá-se-vos-á, é o que Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus. E ele continua: mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. É um condicionamento que está nas leis de Deus. E outro pensamento que nós encontramos aqui, que é um provérbio que diz: se deres as costas à luz, nada mais verás do que a tua própria sombra. É um pensamento filosófico muito elevado. E não ficamos só por aqui. Temos o prazer de passar para os nossos companheiros, ouvintes, e que nos assistem ou assistem o programa Encontro com o Espiritismo, mas alguns pensamentos que nós vemos aqui, que diz: a vida é como um rio, todos nadam, uns flutuam e outros afundam. É a verdade, é uma frase filosófica de um pensador japonês. E outra frase aqui muito interessante, que nós consideramos cápsulas que tem muita utilidade para a nossa vida de rotina, a nossa vida diária, onde nós sempre nos defrontamos ou nos defrontaremos com barreiras, com problemas de toda natureza. Problemas familiares, problemas de relacionamento humano,
problema financeiro, problema de saúde, doenças que aparecem, tudo isso vem em nossa vida. Por quê? Porque nós somos espíritos atrasados, espíritos inferiores, que habitamos por enquanto num planeta que é, por enquanto, de expiações e de provas. Logo, temos alguma coisa boa que vem na nossa vida? Temos sim. Mas a nossa felicidade ou a nossa infelicidade depende unicamente de nós. Nós somos os artífices, na visão do Espiritismo, os construtores do nosso próprio destino feliz ou desgraçado, mas a culpa é nossa. Nós é que construímos a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. E tem outro pensamento aqui. Ora, se quiserdes uma sociedade transformada, e todo mundo quer, quem é que não quer, quem é que não deseja viver numa sociedade transformada, quer dizer, educada? Quem é que não quer viver? Mas o pensamento diz assim: se quiseres uma sociedade transformada, educai o homem, mostrando que a base de tudo, a base da transformação social, a base da educação da sociedade, depende unicamente da autoeducação de cada um. Cada um deve, antes de tudo, se educar para que a sociedade, que é o todo social dos homens, seja também educada e desfrutemos mais tarde desta educação. É o que nos fala aqui. E ainda temos mais outro pensamento de Allan Kardec, este é de Allan Kardec, que ele diz: antes de fazer as instituições para os homens, deve-se formar os homens para as instituições. Olha que pensamento filosófico de Allan Kardec. Ele diz: antes de construir as instituições e doar aos homens, devemos preparar os homens para as ditas instituições, e não soltar as instituições sem educá-lo para isso, sem preparar o homem para as instituições. É de Allan Kardec este pensamento. E tem mais outro pensamento de Allan Kardec. Os homens ignorantes preferem mais abafar a voz do vizinho do que escutar as suas razões. E não é verdade? Numa assembleia, todo mundo quer apresentar a sua teoria como a verdadeira e prefere abafar a voz dos outros para não ouvir, querendo prevalecer as suas próprias ideias. É isso que Allan Kardec está nos mostrando aqui. Os homens ignorantes preferem mais abafar a voz do vizinho do que escutar as suas razões. Ninguém quer as razões dos outros, porque cada um, dentro do seu princípio de egoísmo e de vaidade, quer fazer prevalecer as suas ideias, mas não quer ouvir a dos outros. Isto é o que Kardec nos diz. E nós lembramos uma frase de Sócrates, que foi um dos precursores do cristianismo antes de Jesus, 4,5 séculos antes de Jesus. Ele, Platão e Aristóteles, que foram o trio da filosofia luminar da antiga Grécia. E eles então, os três, eles pregavam o que o cristianismo pregou, Jesus pregou, 4,5 séculos depois deles. E a doutrina desses três homens, desses três sábios daquela época, eram exatamente iguais à doutrina espírita de hoje. E Sócrates, que ensinava pelas ruas, como também nas academias, era um grande sábio, um grande inspirado, que ele dizia que era inspirado por um daimon, quer dizer, daimon era um demônio,
Mas o demônio, no sentido da palavra grega, significava gênio ou inteligência. Não tinha o significado de hoje, que é demônio, Satanás e o diabo. Não é o significado de hoje das igrejas. Era um daimon, quer dizer, um gênio da inteligência, um gênio da sabedoria, um gênio das virtudes. Esse era o que? O guia espiritual de Sócrates, que ele acreditava ser inspirado por esse daimon, por esse espírito. E certa feita, um dos discípulos de Sócrates perguntou: mestre, quais os 3 tesouros mais valiosos aqui do planeta Terra? Sócrates, sem pensar, ele respondeu: o primeiro tesouro do homem é a consciência em paz. O segundo tesouro mais valioso é a saúde. O terceiro tesouro mais valioso é a liberdade. E de maneira que nós temos aqui, mais uma vez, um pensamento os pensamentos dos grandes sábios da humanidade. E voltamos, aliás, e encerramos, depois da leitura desse pensamento, o nosso programa Encontro com o Espiritismo. E voltaremos no novo programa, em nova edição, conversando novamente sobre a religião do Espiritismo. Muita paz para todos e durmam todos na companhia dos bons espíritos, e até a nova oportunidade, se Deus assim o permitir.